Somos nós, tá? Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula no incrível mundo do JavaScript e vamos fazer mais um incremento aí no nosso maravilhoso programa de nome artístico, tá? Então, só relembrando, né, já que a gente teve palestra na semana anterior e tal, então faz uma semaninha que a gente não vê isso, relembrando o que nosso programa de nome artístico faz, tá? O nosso programa aqui de nome artístico, ele vai mostrar na tela um programa que ele vai pedir, ele vai começar a mostrar, na verdade, o alert, né, que é uma caixinha de texto, onde ele vai mostrar essas mensagens. Depois ele vai criar variáveis, certo? E aí ele vai pedir para a gente digitar alguns dados em algumas janelinhas com o window.prompt. Ele vai perguntar qual era o nome do seu primeiro animal de estimação, vai guardar na variável animal. Ele vai perguntar qual é o nome da rua que você cresceu, vai guardar na variável rua. Em seguida, ele vai juntar esses dois textos. Aqui, eu juntei os dois textos de duas formas, com concatenação e com interpolação de texto. Tá? O que é concatenação? Concatenação é quando a gente junta textos, strings, né? Lembra? Tem um nome em inglês para texto em programação, é string. Tá? A gente junta aqui 4 textos. Tá? A gente junta uma string fixa aqui, ó, seu nome artístico é. A gente junta uma variável do tipo string chamada animal, que é a que você digitou o nome do seu animal de estimação. Você junta outra string, que é um espaço em branco. E finalmente você junta outra string, que é uma variável do tipo string, que é a rua que você cresceu, para compor uma frase que é guardada na variável nome artístico. Tá? Feito isso, eu vou mostrar essa variável utilizando o alert. Alert é a caixinha de texto. E eu também mostrei na semana passada para vocês, tá? Que eu consigo escrever diretamente no documento HTML através dessa função document_write, onde eu consigo, igual o alert, eu consigo colocar um texto. Eu coloquei um texto aqui, só que não na nossa caixinha de texto, e sim diretamente no nosso arquivo HTML. E eu juntei esse texto utilizando uma técnica diferente da concatenação. A concatenação, nós juntamos os textos utilizando o operador, o sinal de mais. Tá? Esse sinal de mais, ele junta esses textos em um texto novo. Aqui, eu criei um texto novo utilizando a técnica da interpolação. Tá? O que essa interpolação faz? A interpolação, tá? Isso daqui chama template string no JavaScript. Eu pego e eu crio uma nova string, um novo texto. Só que nesse novo texto eu coloco alguns símbolos que vão inserir o conteúdo da variável nesse texto. Isso daqui chama placeholder, tá? O placeholder aqui, ele é um símbolo que ele começa pelo sinal de dinheirinho, o sinal de cifrão, e aí eu tenho a chave, abro e fecho chave, e dentro disso eu coloco uma variável. E aí ele vai substituir isso daqui, esse placeholder, pelo conteúdo da minha variável, tá? Isso daí é o que a template string faz. Então eu escrevo aqui, seu nome artístico é, eu coloco aqui, ó, animal, espaço, rua. E aí o que ele faz? Na hora que ele rodar o programa, ele vai substituir isso daqui pelo animal que eu digitei, e ele vai substituir isso daqui pela rua que eu digitei. É uma outra forma de juntar textos, só que eu não utilizo o mais. Eu utilizo, dentro da própria string, esses símbolos especiais. Isso daí eu falei na aula passada, que só funciona se a gente utilizar a crase. Crase é o quê? Crase é aquele acento esquisito. A gente tem
três formas no JavaScript de criar texto. A primeira forma, usando aspas duplas, tá? Então, aqui, ó, aspas duplas, olá mundo. Isso daí é um texto válido em JavaScript. A outra forma, aspas simples, olá mundo. E a terceira forma, crase. O que é a crase? A crase, ela é o vizinho do acento agudo. O que é o acento agudo? É o acento mais comum que a gente usa. Esse acentinho aqui, ó, é o que você usa no é, por exemplo, tá? Então eu vou escrever é, eu coloco esse acento em cima do e. Espera aí. Vamos colocar aqui dentro. Filho daquela mãe. Não quer mostrar, velho. Por que você não quer mostrar? Espera aí. Agora foi. Então, é, por exemplo, tem que ter esse acento. Só que existe acima dele um outro acento, que é o acento grave, que a gente chama de crase. E que eu tô tentando colocar aqui. Beleza. Tá? Que é esse acento aqui pro outro lado. Esse acento aqui pro outro lado, a gente pode usar ele para criar string também. Então, ó, se eu uso o acento do é, e eu coloco aqui olá mundo, vocês vão ver que isso daqui é um erro. Só que se eu uso a crase, se eu uso outro acento, acento grave, e eu escrevo olá mundo, vejam que ele é aceito também como texto. Então o acento do é não pode. Tá? O acento da crase, o acento grave, pode. Certo? Então são as três formas de colocar texto em JavaScript. Professor, por que eu tenho três formas de fazer isso daí em JavaScript? Primeiro, a aspa dupla e a aspa simples, elas funcionam da seguinte maneira. Se eu quero usar aspa simples num texto, eu coloco aspa dupla em volta. Então, o que tem aspa aí? Me ajude aí, gente. O que tem aspa na língua portuguesa? Eu não estou lembrando de nada. Palavras com aspas. Vamos usar esse exemplo aqui. Eles se comportam super bem, tá? Então, sei lá, a pessoa tá sendo irônica, falando das crianças que dá trabalho. Se eu coloco essa frase aqui dentro, ó, percebam, não, eu vou usar aspa dupla, não esse sinal aqui. Super bem. Percebam que deu ruim aqui. Ele tá achando que esse super seria uma variável. Então aqui, ó, eu não posso colocar aspa dupla dentro de texto com aspa dupla. Mas eu posso colocar aspa simples dentro de texto com aspa dupla. E se eu tentar fazer a mesma coisa aqui embaixo? Tá? Se eu quiser fazer isso daqui, ele dá erro de novo. Porque se eu começo um texto com aspa simples, eu não posso usar aspa simples dentro. Eu sou obrigado a usar aspa dupla. Então, assim, para começar, esse é um dos motivos da gente ter aspa dupla e simples. E a crase? Por que eu tenho ela? Bom, se eu uso a crase, eu posso usar tanto aspa dupla quanto aspa simples. Esse é um bom motivo por si só. Mas tem um outro motivo mais interessante. Em JavaScript, strings com crase, elas podem ser strings multilinha. O que significa isso? Quer dizer que eu posso pular a linha no meu texto e ele aceita. Olha o que acontece se eu pulo uma linha aqui, ó. Deu ruim. Por quê? Porque ele acha erro. Ele escreve aqui, ó. Ele acha que isso é uma variável, além disso ele bota um errinho aqui. Mesmo que eu não tivesse crase nenhuma, tá? Vamos voltar ao nosso olá mundo, nosso exemplo aqui do olá mundo, ó. Não tem crase nenhuma. Crase não tem aspa nenhuma, ó. Pulo linha, dá erro. Aqui de novo, pulo linha, dá erro de novo.
E aqui que eu tenho crase, pulo linha, não dá erro. Então, se eu quero fazer um texto com várias linhas, né, eu quero fazer uma string multilinha em JavaScript, basta usar crase. Tá? Esse é um dos motivos da gente usar crase. Outro motivo é que quando a gente faz isso, a gente pode usar a interpolação de texto, a template string. Como que eu uso a template string? Colocando os placeholders que vão ser substituídos. Tá? Então, isso daqui é uma pequena revisão do que a gente viu na aula anterior, que fazia um tempo que a gente não tinha visto. Só isso que a gente viu? Não, na aula anterior eu tinha mostrado para vocês também o console.log. O que é o console.log? Console.log é uma função que eu tenho em JavaScript para eu mostrar textos em console. O que é console mesmo? Console é aquela janelinha que eu consigo acessar para verificar como que está rodando o meu programa. Então, se eu abrir aqui, ó, esse meu programa, tá? Ele vai rodar, tá? E se eu apertar aqui, ó, inspecionar, botão direito, inspecionar elemento e vir em console, eu vejo que ele jogou uns textos aqui. De onde que saiu esses textos? Saiu desse comando console.log. E aí ele mostra uma informação, ele joga uma informação no console, tá? Só existe esse console.log? Não. Dá para eu fazer várias coisas com console em JavaScript, tá? Eu tenho várias funções de console. Então aqui a API de console, tá? Então aqui eu tenho, esse daqui vai ser mais legal, tá? Eu tenho console.log, eu tenho console.count, quanto o número de vezes que a gente chamou algum comando console, eu acho que é isso, tá? Eu tenho o console.info, warn, console.error. O que é isso daí? É tipo log, tá? Só que o error é destinado a gente mostrar a mensagem de erro, o info é destinado a mostrar informações mesmo, né? No sentido de algo importante, né? O warning para mostrar alerta, tá? Por quê? Para fazer a depuração de um programa. Às vezes os programas ficam muito complexos e a gente tem que mostrar informações de erro, informação de alerta, esse tipo de coisa. E aí a gente pode utilizar esses comandos aqui do console, tá? E só terminando a nossa pequena revisãozinha do que vimos na aula passada, vamos rodar o nosso programa aqui do nome artístico para ver como ele vai se comportar. Então vamos abrir aqui o nosso programa do nome artístico. E aí como ele funciona? Ele mostra primeiro aqui na tela, nome artístico 9000, vamos gerar seu nome artístico. Qual era o nome do seu primeiro animal de estimação? Era Cruel. Tá? Qual é o nome da rua? Dias. Ok. Seu nome artístico é Cruel Dias. E aí ele vai escrever na tela utilizando document.write, sei lá como é que pronuncia, que meu inglês é uma merda. Ele vai escrever isso na tela. Pessoal, eu sei que eu falei rápido, mas também porque era revisão. Mas vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso daqui? Estão com dúvida de alguma coisa do que foi feito até agora? Então, beleza. Então, vamos ver mais uma coisinha aqui, antes para a gente pular para a próxima etapa em JavaScript. Tá? Então, eu vou fazer a última versão desse programa aqui. Como que eu vou fazer essa última versão? Bom, eu vou fazer algumas coisas aqui. Para começar, eu vou tirar essa parte da concatenação do texto. E eu vou tirar essa saída do texto e vou deixar só a parte da interpolação aqui. Tá? Nosso programa, vou salvar. Opa, peraí. Vou desfazer. Vou desfazer. E vou criar um novo, né? Vamos lá.
Vamos criar um novo script aqui que vai ser o Olá Mundo 3. Olá Mundo 3. Vou colar. E agora sim eu vou desfazer dessas porcaria aqui. Então eu vou desfazer, vou deixar ele mais simples. E eu vou colocar aqui as informações do console.log para eu saber qual foram as informações digitadas. Então eu vou colocar aqui, ó, saída do console. Tá? E eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar desse estilo aqui, ó. Só que vai ser mais simples. Eu vou escrever aqui, ó. Animal. Eu vou mostrar o animal. Em seguida, eu vou mostrar a rua. Então, olha que legal. Meu programa, ele vai mostrar qual animal eu digitei e qual rua eu digitei antes de mostrar a frase. Então, eu vou salvar aqui, ó. E vamos testar. Tá? Eu coloquei aqui porque eu quero, antes de tudo, abrir o console. Então, aqui, ó. Artístico nem 9000. Vamos gerar seu nome artístico. Qual o nome do seu animal? Cruel. Ó, quando eu dar OK aqui, não vai mostrar nada, porque tem que digitar os dois primeiro. Qual o nome da rua? Dias. E aí, o que ele mostrou no console? Animal, Cruel, rua Dias. E mostrou aqui, ó, seu nome artístico é Cruel Dias. É isso que eu tenho até agora. Só que esse algoritmo do nome artístico, no meu caso, ficou legal. Cruel Dias. Mas às vezes parece que é mais legal se fosse a rua antes do animal. Tá? Então, deixa eu rever. Qual é o nome de artístico de vocês mesmo? Qual que era teu animal e tua rua mesmo, Mirto? Teu animal e tua rua, qual que era mesmo? É. Tuxê Cabreira ficou bom. Qual que era o teu, abacaxi? Mel Amaral. Marília. Marília, Bruna, Cíntia, Isaac. Pedroxim. Pedroxim o quê? Ah, Pedro era a rua e Xim era o animal? Caju Domiciano. Ah, beleza. Então, o caso da Bruna é bom, porque o animal dela é Xim e a rua era Pedro. Aí fica Xim Pedro. Xim Pedro, sei lá, Xim Pedro é meio esquisito. Pedro Xim é melhor. Então, no caso da Bruna, seria melhor que fosse o inverso. Fosse primeiro a rua e fosse primeiro o animal. Só que eu tô colocando aqui primeiro o animal e depois rua. Então seria legal se tivesse assim uma opção que falasse gostou do seu nome e se a pessoa não gostasse ele invertesse. E tem como eu fazer isso, tá? Para fazer isso, eu preciso somente utilizar um recurso da programação que eu acredito que vocês lembram qual que é. O que eu uso em programação, pessoal, quando eu quero fazer uma pergunta para uma pessoa e eu quero que isso altere o rumo da minha programação, dependendo da minha programação? Que instrução que eu uso para, dependendo do que a pessoa digitou, ele fazer uma coisa diferente? Tipo, se a pessoa digitar isso, faz isso, se não, faz aquilo outro. Isso. If else. Exato, if else. Estrutura de decisão. JavaScript tem isso? Tem. Na verdade, eu não conheço nenhuma linguagem de programação que não tenha. Tá? E é difícil. Oi?
Não, é básico. Tudo que vocês viram, Mirto, em lógica de programação, a maioria das linguagens de programação tem, tá? Conceito de variável, de estrutura de decisão, de estrutura de repetição, tá? Às vezes não tem uma coisa específica. Então, por exemplo, Visual tem o repita. Nem todas as linguagens de programação têm repita. Algumas têm, Lua tem, Pascal tem, tá? Outras não. Python, se eu não me engano, não tem repeat, mas é, vai ter algo que dá para fazer aquilo equivalente, tá? É uma coisa básica. Mas aqui nós temos também e a gente vai fazer. Então é o seguinte, eu quero que se a pessoa gostou do nome, que ele mostre um texto, tipo, olha, que bom que você gostou. E se a pessoa não gostou, eu quero que mostre o nome alternativo, tá? Então, eu vou mostrar primeiro o texto, e aí eu tenho que saber se ela gostou ou não. Como que eu faço isso? Eu preciso de entrada do usuário. Eu poderia perguntar, por exemplo, você gostou? E a pessoa coloca sim ou não, escreve. Só que aí tem um pequeno problema, né? A pessoa pode escrever gostei. E aí, o que eu faço? Então eu teria que ter todos, gostei, gostei muito, achei legal. Eu teria várias perguntas. Então seria interessante se eu tivesse algo tipo sim ou não, né? Gostei ou não gostei. E temos isso. Nós temos um comando, tá? Que ele mostra uma pergunta e um botão OK ou cancelar, tá? Que é justamente o window ponto confirm, tá? Como que funciona o window confirm? Ele mostra um texto, tipo você gostou ou você não gostou. Então eu vou colocar aqui, ó, o window confirm. Eu vou colocar um texto aqui, ó. Gostou do seu nome artístico. Gostou do seu nome artístico? Em interrogação. Tá? Gostou do seu nome artístico? E aí, quando esse confirme ele for ativado, olha o que vai acontecer. Gostou do seu nome artístico? Vou aqui, ó. Artistic Name 9000, blá blá blá. Cruel, Enter, Dias. Ok. Gostou do seu nome artístico? Ok, cancel. Só que o que acontece quando eu aperto OK? Não mostra nada. Por quê? Porque eu tenho que armazenar essa informação numa variável, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada gostou. Na verdade, eu estou usando animal e rua. Eu vou apagar esse daqui e vou colocar aqui, ó, vírgula, gostou. Uma variável. E eu vou vir aqui e vou falar que... Eita! Fecha aqui. Vou falar que gostou é igual isso daqui. Tá? Vou salvar. Vou rodar meu programa de novo. Brá, 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 brá. Cruel Dias. E aí, gostou ou não? Eu coloco aqui, OK. Só que perceba, ele não mostrou aqui se eu gostei ou não. Para isso eu tenho que saber o nome da variável. E agora, o que você faz, professor? Bom, eu posso vir aqui, ó, no log e colocar aqui, ó, console.log gostou. E dá Enter. E ele mostra para mim. Olha que legal. Ele mostrou aqui, ó, true. Tá? O que significa true em inglês mesmo? Verdade, exato. Tá? Só que ficar escrevendo console.log toda hora é chato. Então vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, console.log gostou. Tá? Eu vou fazer, inclusive, vou fazer o seguinte.
Eu vou colocar aqui, ó. Quando digitar o animal, escreve o que a pessoa o que a pessoa digitou. Quando digitar a rua, escreve que ela digitou. E quando digitar gostou, escreve que ela digitou. Então aqui, olha que legal. Atualizo. Blá, 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 blá. Animal. Cruel. O que eu digitei? Eu digitei cruel aqui, animal. Rua. Dias. O que eu digitei? Digitei Dias. Ele mostrou aqui, seu nome artístico é Cruel Dias. Gostou do seu nome artístico? Ok. Gostou igual a true. E se eu fazer de novo e falar que eu não gostei? Tá? Vamos pegar o exemplo da Bruna. O exemplo da Bruna. Caramba, o Teams tá bonito hoje, hein? Ele não quer me mostrar o texto anterior. Ah, tá maravilhoso. Aqui eu tive. Ah, tá um terror. Vamos colocar aqui o nome do animal da Bruna. É o Shin. Opa. Shin. Tá? Shin. E a rua é Pedro. Tá? E aí, gostou? Não gostei. Não gostei de Shin Pedro. Ia ser mais legal Pedro Shin. Então, gostou? Não, vou colocar aqui a cancelar. Olha que ele escreveu false. O que é false em inglês? Falso. Então, se eu gostei, é verdadeiro. Se eu não gostei, é falso. Aonde vocês já viram em programação esse negócio de verdadeiro e falso mesmo? É facinho, né? Aquele negócio que você falou antes, Mirto. No PHP, tem isso daí. No PHP tem em qualquer linguagem. Você tem isso daí no if. Lembra quando você vai fazer o if, aí você verifica? Exato. Se é verdadeiro ou falso. Isso daí a gente tem em qualquer linguagem. Porque isso daí é um tipo de dado que a gente chama de booleano. É um nome feio. O que é um dado booleano? Dado booleano é uma variável que ela pode ser verdadeira ou falsa. Em inglês, né, true ou false, que ela representa a coisa mais básica que a gente tem na computação, que é o 0 e o 1, tá? Lembra dos números binários lá no primeiro semestre? Que 1 era isso, 0 era desligado ou falso, 1 era ligado ou verdadeiro? Os variáveis booleanas guardam esse tipo de valor, tá? Por que elas têm esse nome feio? Tá? Por causa do Jorge. Tem um cara, eu acho que é o Jorge. Não sei escrever. Aqui, ó. O George Boole. O George Boole, ele foi um matemático que inventou a chamada álgebra booleana. Sabe quando você tá aprendendo if, o C lá, e tem o e, o ou, que você coloca C, if, essa variável, e, essa outra variável, ou quem inventou essas paradas foi esse maluco aqui, tá? Ele inventou antes da computação existir. O cara morreu em 1864, tá? Então, assim, esse cara nasceu 205 anos atrás, bem antes de qualquer computador. Só que o que ele aprendeu, o que ele inventou, ele é muito tão importante para os computadores que ele tem um tipo de variável com o nome dele. Então, tem variável real, variável inteira, tem variável booleana, que esse malandro inventou. Então, a gente já viu que essa nossa variável console, ela sempre guarda dois valores possíveis. Na verdade, um terceiro se eu não definir ela, mas vamos falar dos valores que importam, que é verdadeiro ou falso, tá? Sabendo disso, eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer um if. E aí eu vou dizer aqui, ó, if gostou. E aqui eu coloco o que eu quero. Veja o que é muito parecido com PHP. If, abre parênteses,
a condição e as chaves. Aí você vai falar, professor, mas só tem o nome da variável aqui, você não está comparando ela com nada. Aí eu vou falar, eu não preciso. E não é uma coisa do JavaScript, não, é uma coisa de qualquer linguagem de programação. Se a variável é booleana, eu não preciso comparar, porque eu já tenho o valor aqui, verdadeiro ou falso. Se a variável for true, se ela for verdadeira, eu vou executar. Se for falso, eu não vou. Então, eu vou colocar aqui, ó, se a variável for verdadeira, eu vou colocar um texto. Então, eu vou copiar aqui, eu vou colocar um document.write e eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar o seguinte, ó, que bom que você gostou. Na verdade, como eu não vou pôr interpolação, posso colocar até um aqui comum, ó. Que bom que você gostou. Na verdade, eu posso colocar aqui, pessoal, até tags HTML dentro. Olha que legal. Como eu estou colocando isso daqui dentro do meu código HTML, eu posso colocar isso daqui, ó. Eu posso colocar um H1. E aí esse texto meu, ele vai ser um texto H1. Olha que legal. Vem aqui o meu programa, testo ele, testo o programa errado, fecho ele, programa certo. Então vou colocar aqui, ó, cruel, ok, Dias, ok, seu nome artístico eu tô abrindo errado. Cruel, ok, Dias, ok. Seu nome artístico é Cruel Dias. Gostou do nome? Ó, gostei. Vou dar ok. O que é que ele escreve? Que bom que você gostou. Isso daqui é um H1, ó. Se eu inspecionar o elemento, ele é um H1, enquanto esse daqui é um texto normal, tá? Eu podia colocar um H1 desde antes? Podia colocar um parágrafo, podia colocar o que for, tá? Mas eu coloquei só aqui. Inclusive, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas sabia que dá para colocar emoji? Eu falo emoji. Pera aí que eu vou espirrar. Oh, amém. Sai coronga. Sai coronga. Sabia que dá para colocar emoji em texto no HTML? Vocês conheciam isso? Então, os emoji pro seu computador, eles não são desenhos. Eles são textos, eles são caracteres. Por quê? Porque existe aqui na página sua, onde a gente faz um texto aqui, existe um negócio chamado codificação, aqui o charset, chamado UTF-8. O que esse UTF-8 é? Isso daqui é um tipo de alfabeto que serve para representar quase todos os alfabetos do mundo. Então, se eu coloco o UTF-8, eu consigo escrever no HTML letras normais, que a gente está acostumado, alfabeto latino, mas eu consigo colocar alfabeto cirílico, né, aquele russo, eu consigo colocar alfabeto grego, alfabeto árabe, alfabeto hebreu, eu consigo colocar ideogramas, letras chinesas, letras japonesas, tá? E eu consigo colocar os desenhinhos, emoji, porque os emoji, ou emoji, eles são um tipo de letra, tá? Esse UTF-8, se eu colocar emoji, eu vejo que eles são parte desse alfabeto. E na verdade não é uma coisa nova, eles são há muito tempo, tá? Os emoji, eles não foram inventados pelo WhatsApp. Os emoji, eles foram inventados lá no Japão, tá? Por isso que eu falo emoji, porque é uma mistura de emotion com kanji, tá? E ficou emoji no final, tá?
Isso daí existe, eu não sei se é desde o final da década de 90, ou comecinho dos anos 2000, há muito tempo. E aí o pessoal, os engenheiros da Apple gostavam, adicionaram lá no teclado do iPhone, foi para Android e hoje em dia a gente meio que não vive sem essas paradas. Aqui, ó, foi criado em 98, 99. Ou seja, essas paradinhas aqui é mais velha do que a maioria do pessoal que está aqui na aula, tá? Então isso daqui é mais velho que o abacaxi. E como ele é antigo, assim, ele acabou. É. É mais nova que o emoji. E como isso existe faz tempo, ele acabou entrando para esse alfabeto. E o legal é que ele pode ser usado em páginas HTML, tá? Como é que a gente faz? Tem duas formas. A gente pode copiar uma delas, tá? Colar aqui no seu texto. Olha só, você pode copiar. Isso daqui é uma letra, não é um desenho por si só. É tanto uma letra que, dependendo do sistema que você está usando, ela muda. Então eu posso copiar e colar. Tá? E ele vai mostrar para mim. Inclusive aqui. Ou eu posso utilizar ele, colocar o código dele. Todo emoji ele tem um código. E aqui, ó. Eu posso vir aqui e descobrir qual é o código dele. E eu coloco aqui. Como é que eu coloco? Eu coloco primeiro uma sequência de escape. Tá aqui que é uma sequência de escape. É uma sequência que informa que isso é um código. Tem dois jeitos. Eu colocar o código decimal ou hexadecimal dele. Tá? Lembrando aquilo que vocês viram lá no começo. Então aqui, ó. O código sempre começa com e-comercial, hashtag, número do código e ponto e vírgula. Se for hexadecimal, você tem que colocar um x aqui também. Mas esse é o decimal. Então aqui, ó, esse código aqui, ele equivale a esse daqui. Se eu colocar um outro valor, ó, 40, vamos botar o 41. Tá? O 40 é a boquinha piscando. Qual que é o 41? É essa daqui, tá? Então, assim, é mais uma coisa interessante. Dá pra gente colocar isso daqui direto no HTML. Então, eu vou colocar essa carinha aqui sorrindo. Então, se você gostou, vai aparecer essa carinha sorrindo. E se a pessoa não gostou, o que, que eu vou fazer? Se ela não gostou, eu vou mostrar um novo nome que inverte animal e rua. Só que para eu mostrar isso, eu preciso de uma outra instrução. O que, que eu coloco além do if? O if é quando dá certo. E quando dá errado? Exato. Vou colocar Elsa. Elsa do Let It Go. Let It Go, Let It Go. E aqui eu vou colocar a frase. Tá? Eu vou colocar a frase e vou colocar seu nome artístico alternativo é, e aqui eu inverto, rua e animal, animal e rua, aqui é rua e animal. E eu vou colocar um emoji aqui também, tá? Eu vou colocar isso no H1 e vou colocar um emoji tipo de uma cara, sabe aquela carinha com a gotinha, tá? A carinha com a gotinha é esse daqui, ó. Esse código é o 128517, tá? Então olha que legal que fica. Eu vou vir aqui, Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar o meu. Qual é o meu? Cruel Dias. Mostrou meu nome artístico. Você gostou? Se eu dar OK, gostou vai ser verdadeiro, vai ser true. E ele vai mostrar que bom que você gostou. Então, ó, que bom que você gostou, carinha sorrindo. Se eu venho em console, eu vejo que gostou é true.
Vamos colocar o exemplo da Bruna, tá? Qual era o nome do animal da Bruna? Era o Shin. Qual era o nome da rua? Pedro. Ok. Aí ele mostra aqui, o nome da sua rua é Shin Pedro. Ah, gostou? Não, não gostei não, vou colocar cancelar. O que ele faz? Gostou é falso, então aciona o else. E aí ele mostra, seu nome alternativo é Pedro Shin, em vez de Shin Pedro, e mostra aquela carinha com a gotinha na cara, tá? Então, assim, o JavaScript ele tem coisas diferentes? Tem, tá? Mas ele tem conceitos que vocês estão vendo em PHP e que vocês vão ver na maioria das linguagens. O if, o else, variável, isso tudo aí é coisa comum, certo? Pessoal, estão com alguma dúvida do que esse programa faz? Querem perguntar algo sobre ele? Antes de mais nada, desculpa te cortar, Bruno. Só para Bruna, Mirto, é que a Bruna escreveu tranquilo e o Mirto foi falar, eu confundi. Só para comentar, tá? Isso daqui não é coisa de if else, eu posso colocar esse texto em qualquer lugar. Se eu quisesse colocar um símbolozinho desse aqui, ó, da primeira vez que eu falei o nome artístico, eu poderia colocar em qualquer lugar. Então aqui, ó, vou colocar esse daqui aqui em cima. Deixa eu ver. Seu nome artístico eu vou colocar uma carinha com óculos escuro, tá? Aqui, tá? Em Alert isso não funciona, mas no Document.write funciona. Então, assim, isso daqui não é algo exclusivo de if else, só para esclarecer. O que você ia falar, Mirto, que eu te cortei sem querer? Ah, beleza. Então, assim, só vamos ver como é que ficou agora. Sai, Teams. Isso. Então. Eu vou colocar um H1 também, porque vou fazer o seguinte. Vou colocar um H2 aqui. H2. Seu nome artístico. Não, aqui vai ser H1, aqui embaixo vai ser H2. Tá? Para ficar mais interessante. Então aqui, ó. Atualizo. Blá, 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 blá. Cruel Dias. Aqui, ó. Seu nome artístico é Cruel Dias. Você gostou? Ok. Que bom que você gostou, tá? Então, assim, tem coisas diferentes, mas tem bastante coisa semelhante também que dá para vocês aproveitarem. O legal de linguagem de programação é que quando você vai aprendendo, quanto mais você aprende, mais fácil fica aprender. Então, vocês aprendem PHP, vai ser mais fácil aprender o JavaScript porque vocês já sabem PHP, porque você vai aproveitando uma coisa. É igual língua parecida. Português e espanhol são diferentes? São. Mas tem bastante coisa que é parecida. É claro que tem as coisas, né? Falso cognato, tá? Então, sei lá, se eu não me engano, em espanhol, enrolada é grávida. Então, se você, sei lá, se o Mirto vira e fala, não, é embaraçada, então CCAA, isso, CCAA, não, que ele não tá patrocinando a live, é escola de língua, exato, da escola de língua. Então, sei lá, o Mirto vira e fala, o Jamanta tá embaraçado. Aí a pessoa vai olhar pra mim e vai falar, como assim esse gordo tá grávido? Do que ele tá falando? E sendo que ele quis falar que, sei lá, que eu tava com vergonha. Existe isso? Existe, até nas linguagens de programação. Às vezes uma linguagem faz um negócio e outro totalmente diferente com o mesmo símbolo, tá? Mas a maior parte é parecida e dá pra gente aprender usando conhecimentos de uma para outra. Bom, de qualquer forma, o Mirto falou que tá tranquilo, a Bruna também, alguém mais?
Tá com alguma dúvida? Bom, então vamos fazer o exercício, que é exercício bobo, tá? É basicamente vocês fazendo isso daqui, lembrando que isso daí eu vou jogar como atividade, né? Então, façam aí, façam com carinho, que vocês já vão ganhando umas atividadezinhas. E tenta fazer agora porque, se der problema, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, vou deixar disponível aqui. Pode sim. O Mirta aí falou se pode usar o programa anterior? Pode sim. É só colocar o que é diferente, tá? Então façam aí e aí vocês vão tirar print para mim, tanto do código quanto da tela final, tá? O que é a tela final? É essa, mostrando o seu nome, se você gostou ou não. E abre o console dela também para eu ver se você colocou o console direitinho. Como é que abre o console mesmo? Você vai rodar no computador, você vai rodar a primeira vez, tá? E aí ele vai mostrar. E aí depois que rodou a primeira vez, botão direito, inspecionar elemento, clica aqui em console, roda de novo e aí você responde corretamente. Tá? Você responde corretamente e aí você dá um print aqui, tá? Mando sim, Marília. Mando o print aí para vocês para ficar mais fácil, tá? Por favor, não saiam da live, que aí terminando isso eu passo um pouquinho mais de matéria, que eu acho que dá para pelo menos dar uma introduçãozinha da próxima matéria, tá? Então façam isso daí. Eu tô gravando aqui, né? Então o pessoal que não tiver aqui e for ver, tá descrito que é para fazer no exercício, para dar um print para a tela desse jeito e um print do código de vocês e mandar no tarefas, tá? Pessoal daqui, eu não criei a tarefa ainda, assim que eu criar a tarefa, por favor, vocês mandam lá fazendo favor. E para quem tiver no celular, é só usar o SPCK Editor. SPCK Editor ele já vem com o console ligado, então é até mais tranquilo, tá? Então eu vou mandar aí o print para vocês e divirtam-se.